Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso programa número 132 deste estudo Refletindo Kardec, sempre com o apoio e divulgação da Sociedade Espírita Francisco de Assis de Amparo aos Necessitados, a Cefam, aqui da nossa cidade de Ponta Grossa. Nós chegamos ao terceiro capítulo desta história da jovem Valentine, um caso em que se observou a existência de uma obsessão espiritual e que esta casa espírita de Marmande está auxiliando a essa família, está prestando um atendimento. E na último estudo, nós vimos que o pai desta jovem, depois de buscar alguns recursos, foi até a casa espírita e lá eles buscaram uma evocação do espírito que teria o nome de Germaine. Os guias espirituais da casa orientaram para se ter muito cuidado com este caso, especialmente com esse espírito de Germaine, mas não disseram exatamente qual seria o liame existente entre o espírito e a jovem. Então, dentro desta reunião, se faz uma série de perguntas ao espírito Germaine, dialogando. Aqui dá a entender que este diálogo, essas perguntas, foram feitas por psicografia, foram feitas da forma escrita, porque em dado momento ela assina o nome. Vamos ver as perguntas que foram feitas ao espírito Germaine. Evocação de Germaine, e ela responde: eis-me aqui. Pergunta: tendes alguma coisa a nos dizer em consequência da nossa última conversa? Lembremos-nos que na primeira tentativa ela foi totalmente agressiva e se mostrou nem um pouco disposta a dialogar. Então ela responde: não, nada, senhores. Sabeis que nos trataste muito bruscamente? E ela responde: falais-me também bastante mal. Vamos perceber que a linguagem aqui, à época, era uma linguagem bastante formal. Prosseguem as perguntas. Nós vos demos conselhos, neles refletistes? E ela responde: sim, muito, mas eu vou-lo juro, minhas reflexões foram sábias. Eu estava louca, nisto convenho. Era do delírio, mas eis-me aqui, calma. Então, aqui dessa vez, ela se diz mais calma e disposta a dialogar. Pergunto: então, quereis nos dizer por que torturais essa criança? Quer dizer, a pergunta que todos nós gostaríamos de fazer. Por que ela está nessa condição obsessiva em relação à criança? E ela responde: inútil retornar sobre esse assunto. Isto seria muito longo para contar. Eu imagino que não há aqui um tribunal, que não serei chamada com autoridade de me sentar sobre o banco e responder ao questionário. Quer dizer, ela não se mostra disposta a explicar os motivos que fizeram com que ela estivesse tanto tempo próximo dessa jovem. E eles respondem: não, de todo, estais completamente livre. É um interesse que temos por vós, assim como pela criança, que nos faz perguntar por qual motivo sério ou por qual capricho vos entregais a esses ataques? E ela responde: capricho, dizeis? Ah, deveríeis desejá-lo que não fosse senão um capricho, porque, vós o sabeis, o capricho é variável e finito. Geralmente os espíritos que dialogam, trazendo alguma mágoa, trazendo alguma espécie de cobrança daquele sobre quem eles lançam a obsessão, têm um motivo justo. Todos nós, durante a nossa encarnação e as encarnações passadas, ofendemos, magoamos, fomos egoístas, e neste processo de aprendizado que todos nós passamos, nós ofendemos alguém. E muitas vezes essas ofensas foram tão graves a ponto de fazer com que este ofendido, ao retornar ao plano espiritual, não seguisse a sua jornada evolutiva. Então, muitas vezes nós seguimos, estamos num trabalho desejando melhorar, desejando aperfeiçoar as nossas habilidades,
vencer os nossos defeitos, os nossos equívocos, mas este espírito que foi magoado fica preso a esta ideia. E aí ele não evolui, ele não segue, ele fica estacionário na vida espiritual. Por isso, Germaine vai dizer, não é só um capricho, não é só uma vontade de desagradar essa moça, tem algo muito grave envolvendo esta dupla. Eles prosseguem com a pergunta: estais realmente calma? Vós o vedes, ela diz. E eles respondem: sim, em aparência, mas não disfarçais vossos sentimentos? E ela diz: não venho vos estender armadilhas, não tenho necessidade disso. Então, o diálogo permanece de uma forma muito superficial, até que ela assinala o seu nome, consta aqui que ela se identifica como Germaine. E neste momento acontece algo muito interessante e intrigante para a nossa história. Lembremos que no nosso último estudo nós falamos de uma certa desnecessidade ou até não se recomendar a presença de familiares ou de pessoas próximas à pessoa que está sendo atendida dentro da reunião mediúnica. A reunião mediúnica, ela se presta ao desenvolvimento de atividades entre aqueles médiuns que fazem parte do grupo. Na verdade, nem mesmo alguém que seja médium e participe de um outro grupo é recomendável que esteja presente numa determinada reunião mediúnica, porque há dentro desse grupo uma espécie de sintonia espiritual, emocional e de sentimentos. É um grupo harmonioso. É uma equipe que se entendem, se sentem à vontade e se auxiliam de uma forma mútua em termos de pensamento positivo, de oração e de energia. Então, isso é muito perceptível dentro dos grupos mediúnicos. Se você é médium, deve perceber essa circunstância, quando uma pessoa, ainda que de boa vontade, ainda que um médium preparado, experiente, venha participar de uma reunião neste seu grupo, aquele dia, aquela reunião, ela não tem a mesma harmonia das demais. É claro que há exceções, quando algum médium vem auxiliar e está bem envolvido, conhecendo a equipe, não há nenhum problema. Mas o recomendável é que se preserve este grupo para se preservar a harmonia. Muito menos recomendável é a presença de uma pessoa estranha ao grupo mediúnico, como é o caso dessa história do pai da jovem. Então, quando ele ouve o nome Germaine, ele dá um sobressalto e exclama, diz aqui a história: ó, é má pessoa, e sai correndo dali. Eles não sabem o que aconteceu, qual era a ligação deste senhor com este nome. Bom, no dia seguinte, esse senhor que mandou a carta para Kardec, ele vai até a casa da jovem e lá ele encontrou a moça sobre uma cama. Lá haviam 4 ou 5 pessoas segurando esta jovem, segurando o seu corpo. Ela estava apenas com a cabeça livre, se agitava, os olhos revirando, os cabelos totalmente desalinhados, a boca entreaberta, e ela dava uma espécie de gritos selvagens, alguns grunhidos. Então ele retrata que o quadro era realmente terrível. Por algum impulso, ele toma as mãos dessa moça e também coloca uma das suas mãos sobre a fronte da jovem. E ela se acalma. Imediatamente a jovem se acalma, a convulsão cessa, ela acorda e se sente bem, se sente de uma forma até alegre, harmoniosa, sorrindo, e estranha a presença daquelas pessoas ali, como já havia acontecido outras vezes. Bom, esta mesma situação se repete no mesmo dia, na parte da noite, quando vieram lhe chamar, dizendo que a moça estava novamente em crise convulsiva. Novamente ele vai lá, faz o mesmo procedimento, toma as mãos dela, põe a mão sobre o peito, põe a mão sobre a fronte e a moça se acalma. Ele então resolve ficar por mais algum tempo nessa noite, até que ela fosse dormir. E o sono dela é muito agitado, ele diz.
A moça gesticulava, ela gritava, e as frases que ela diz causam nele uma certa estranheza. Vai-te daqui, oh, vai. E a criança nos rochedos, ela chorava, passava um tempo e retornava a dizer algumas frases de forma muito lamentosa. Ah, tu sofres os tormentos do inferno, e tu vens me fazer sempre sofrer, sempre, sempre, pois. Pois bem, carrega-me, carrega-me. Ao mesmo tempo, o pai dizia a mesma frase que ele dissera lá na reunião mediúnica. Ó, é má pessoa, é má pessoa. Por sua vez, a mãe dizia, isso é um grande mistério. Percebam que a situação está ganhando um contorno de certa estranheza. O que há por trás desta história? A jovem, quando atendida, quando recebe a intercessão deste trabalhador da casa espírita, tem um alento, tem uma calma, dorme. Mas nos seus sonhos, ela parece estar dialogando com alguém, mandando que essa pessoa vá embora, porque se há aí um tormento, ela também sofre. O pai, nesta condição, dizendo ela é uma pessoa, a quem o pai estaria se referindo? A mãe dizendo que há um mistério. Você ficou curioso para entender o que está acontecendo com essa família? Então acompanha os próximos programas. Eu quero destacar nesse estudo de hoje algo que foi dito pelo espírito de Germaine, de que um caso obsessivo, geralmente, quando nessas proporções, é resultado de um sofrimento extremo do espírito. Não é um simples capricho, como Germaine diz. Então, nós precisamos tratar com seriedade, porque este aparente espírito obsessor e que aparentemente está causando um mal é alguém que sofre e precisa da nossa compaixão, da nossa compreensão e do nosso amor, acima de tudo. Aguardo você para nós continuarmos na próxima semana estudando e aprendendo em torno deste caso de obsessão da jovem Valentine. Que Jesus abençoe o seu lar e traga muita paz, muita harmonia. E nos encontramos aqui na próxima sexta-feira. Tchau!